Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o nosso tema é sobre a quinta dimensão. Esse assunto que é tão falado, mas eu vou relatar a minha experiência, o que eu, Vanessa, acho como terapeuta vibracional, como eu venho cuidando da minha energia, dos meus pensamentos, como tudo o que eu fiz e faço vem transformando a minha vida e hoje qual a minha percepção sobre quinta dimensão. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui eu falo muito sobre as minhas experiências, tudo que fiz, tudo que faço, as minhas práticas, do que eu faço para transformar a minha vida, me tornando uma pessoa muito mais consciente da minha jornada. Então, toda transformação que eu venho passando aí é uma transformação de uns 5 anos aproximadamente, que eu venho realmente fazendo esse trabalho, mas afinco mesmo há 2 anos, quase 2 anos, que eu realmente, foi quando eu decidi me tornar reikiana, quando eu decidi praticar a meditação todos os dias, a cuidar realmente de verdade dos meus pensamentos, do que eu falo, do que eu faço, do que eu escuto. E depois de todas essas transformações, aconteceram situações comigo que eu, Vanessa, entendi o que todo mundo fala sobre quinta dimensão. E eu sigo 2 canais que falam sobre isso. E é muito engraçado que quando a nossa consciência ela ainda não está pronta para o assunto, você acha que é maluquice, você passa, que foi até o que aconteceu comigo. Eu achava que essa coisa de quinta dimensão era balela, que a gente não tinha como mudar a nossa consciência. E a primeira vez que eu escutei esse assunto foi até no canal da Karen Canedo, acho que é o nome dela. Ela falando sobre mudar de consciência. E quando ela começou a falar, gente, que mulher doida. Eu até coloquei isso no comentário lá, em um dos vídeos dela. Que eu achava assim, eu até parei de assistir o vídeo e falei, gente, que coisa mais doida, como é que muda de consciência, como é que a mulher acorda sendo uma pessoa, uma outra pessoa, uma pessoa diferente. Enfim, e aí eu vou contar o meu relato, e como eu falei para vocês, eu sempre tive uma mediunidade muito forte, através de sonhos, eu via muito, eu escuto, eu sonho, né, coisas que acontecem, muitas das vezes sonho com pessoas assim, que eu nem tenho intimidade, eu tenho que passar. Eu falo do sonho, o sonho é super pertinente com aquilo que vai acontecer na vida da pessoa, quer dizer, muitas das vezes acontece. Então, eu sempre tive muita mediunidade, mas eu nunca fui disciplinada. Eu falo que é a constância que faz a transformação. E de 5 anos para cá, foi quando eu saí da CLT, eu vim buscando mesmo, sabe, me autoconhecer, melhorar meus pensamentos, o que eu assistia. Comecei a buscar, comecei a ler livros, comecei a assistir podcast, comecei a assistir canais voltados com o tema sobre isso. Isso foi abrindo a minha mente. E quando eu me tornei reikiana, e eu comecei a ter essa prática diária, junto com a meditação, isso foi limpando muitas coisas, né? Além das limpezas que eu fiz no vídeo anterior, até fiz um vídeo falando sobre as curas ancestrais, eu comecei a fazer realmente uma faxina interna. Até que um dia, um final de semana, eu fiquei muito para baixo mesmo. Eu achava que eu tinha, por eu ter tido muito sucesso na CLT, trabalhando em empresas, eu achava que eu tinha que retornar, porque eu achava que eu estava ligada a isso ainda.
Eu já estava trabalhando como terapeuta vibracional, mas no fundinho, acho que o meu ego queria voltar para o mercado de trabalho, porque quando eu trabalhava, eu sempre fui muito. Eu sou ariana, eu sou muito competitiva, então eu sempre trouxe muito resultado para as empresas no qual eu trabalhei. Graças a Deus, tanto é que todas as empresas eu passei de 5 anos, na última eu fiquei 11 anos, né? Então, por conta disso, por eu ser uma profissional empenhada, dedicada, eu sempre permaneci muito tempo nas empresas e aí eu ia crescendo e fazendo um trabalho incrível. E quando, há 5 anos atrás, eu saí, eu acho que isso não ficou muito bem resolvido. O universo, né, queria me levar para o meu propósito de alma, que é cuidar de pessoas, mas de uma outra forma. Eu, como gestora, eu cuidava de pessoas. Eu já tinha até muito esse feeling de cuidar de pessoas, de transformar pessoas, né? Os meus colaboradores sempre falaram que adoravam as minhas reuniões motivacionais, porque eu trazia realmente assim, essa energia da positividade, da gratidão, mas o universo ele queria me levar para um outro caminho. E a gente precisa ficar muito atenta, porque antes de a gente descer aqui para esse planeta lindo que nós vivemos, a nossa alma, ela faz tipo um cronograma do que ela deseja passar. E quando nós não estamos alinhados com esse propósito, com essa jornada, muitas coisas começam a acontecer na nossa vida, não porque como castigo, mas porque a gente precisa se alinhar. E infelizmente a gente só consegue se alinhar a maioria das vezes, tá? A maioria das pessoas. Tem gente que já vem ali com aquilo e já desce, já coloca em prática e flui, que é uma beleza. Os novos espíritos, inclusive, vocês veem muitos jovens sendo muito bem-sucedidos justamente por isso. Porque eles já vêm muito conscientes do que eles precisam fazer e acabam estando alinhados com o seu propósito de vida. É por isso que a vida flui, prospera, cresce. Porque todos nós temos o direito de ser plenos e abundantes, porque o Deus que habita em nós, ele é pleno e abundante. Então nós somos reflexo dele. Só que quando a gente vem para cá, a gente acaba esquecendo. E aí o que a gente faz, né? A nossa mente quer viver o mundo e a nossa alma programou fazer outra coisa. E por que acontecem os conflitos, os desafios da vida? Porque a gente não está seguindo o nosso propósito. Aquilo que a gente veio para fazer. E aí começam as questões emocionais, as depressões, as pessoas que vivem muito no passado, as crises de ansiedade porque querem viver no futuro. Mas quando a gente vive num estado de plenitude, de conexão com você, com o presente, e você começa a fazer essas limpezas e as coisas começam a acontecer na sua vida, você vê que você não precisa se esforçar, porque você está alinhado com o seu propósito. Mas voltando, aí teve eu fui convidada para participar de um processo seletivo numa grande empresa, como eu tinha anteriormente, e eu passei por todos os processos, mas chegou na última etapa, eu não fiquei. E aquilo me deixou assim, bem chateada. O ego da Vanessa ficou chateado, né? A alma estava super feliz, porque não é isso que ela queria. Mas o ego, Vanessa, o meu eu inferior, ficou mega decepcionado. Então, nesse dia, eu fiquei muito triste. Eu recebi a mensagem sexta-feira, 6 horas da noite, por e-mail. E aí, eu passei o final de semana assim, muito para baixo, muito para baixo. Eu me auto-aplicava reiki e eu consigo, quando eu me auto-aplico reiki, eu consigo me ver minha energia. Quando eu acesso a energia de outra pessoa, né, nos meus atendimentos vibracionais, até de forma coletiva, eu consigo acessar a energia das pessoas, consigo ver algumas coisas, até mesmo assim, questões físicas, emocionais, as coisas que ficam mais guardadinhas lá dentro da gente. E nesse dia, quando eu comecei
a me auto-aplicar reiki, eu via só escuridão. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não é possível. Eu cuido da minha energia, eu cuido do que eu penso. Minha casa tá com uma energia boa. O que tá acontecendo comigo que eu não conseguia compreender? E assim, o fato de eu estar chateada, decepcionada com uma coisa, não me levaria para uma profunda escuridão interna, assim. Enfim, e aí no sábado eu até fui encontrar com a minha prima, pra gente conversar, se distrair, a gente conversou, se distraiu. Mas é aquele incômodo, né? A alma feliz e o ego da Vanessa super chateado, puto da vida. E aí foi quando, de domingo pra segunda, eu fiquei martelando o reiki, martelando o reiki, martelando o reiki. Foi quando eu parei e falei assim, eu vou seguir o meu propósito de vida, porque não era pra ser. E aí eu fui dormir conversando comigo mesma. Vanessa, não era pra... Era minha alma, meu eu superior conversando com meu eu inferior. Porque não era pra ser, não é com isso que você vai trabalhar. Não é essa a sua missão, não foi isso que eu programei para você vir aqui para esse planeta em um determinado momento. Porque até então eu tenho certeza que eu precisei dessa experiência profissional para ser quem eu sou hoje e ajudar pessoas da forma como eu venho ajudando, porque eu tive experiências com pessoas de todo tipo nessa empresa que eu trabalhei. E foi muito importante até mesmo para eu conhecer pessoas, conhecer um pouco da mente humana e liderar pessoas nesse sentido, pessoas com personalidades diferentes, com jeitos diferentes, com pensamentos diferentes. Isso assim foi muito desafiador, mas também foi muito benéfico para eu ter e ser quem eu sou hoje, né? Consciente, prestar atenção, ser muito analítica nesse sentido. E aí fui dormir. Dormi. Quando eu acordei assim, uma pessoa totalmente diferente. E aí eu me lembrei da Karen Canedo falando que um dia ela acordou, ela tomava vários remédios, ela vivia doente, enfim. E foi quando ela um dia acordou diferente e eu acho que a alma fez que é a nossa consciência. A nossa consciência é desperta. E nesse dia, eu sempre falei a minha vida inteira que eu nunca ia tomar café sem açúcar. Porque eu não gosto, café sem açúcar não dá, não existe, não é coisa de Deus. Eu ficava brincando, falando, gente, café sem açúcar é impossível eu tomar café sem açúcar. E quando eu acordei nesse dia, eu acordei assim, totalmente diferente. Eu já acordei falando, não vou comer mais açúcar. Quando eu for comer vai ser uma coisa assim muito pouca, com uma vontade, mas cortei o açúcar, cortei a carne vermelha, mudei meus hábitos alimentares, enfim, mudei muita coisa. Muita coisa mesmo, do que eu pensava e isso tudo de forma natural, sabe? Não foi imposto. Eu me conscientizei. Foi quando eu perdi peso e tudo se transformou. E quando eu acordei e eu comecei a olhar a vida diferente, a perspectiva, tudo, né? A preocupação, ela se dissipou. Com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou fazer dinheiro. Tudo isso se dissipou porque eu compreendi e eu assumi a consciência que eu vim ser. E aí tudo começou a fazer assim, ó. Tudo começou a acontecer na minha vida. Naturalmente, se eu forçar. Sem eu ficar, como é que vai ser? Não. As ideias, os pensamentos, tudo começou a vir assim de uma forma natural. Então, quando a gente fala que a gente não precisa correr atrás de nada, que o universo ele nos presenteia, as pessoas entendem errado, né? Porque as pessoas, nada cai do céu. Não é que nada cai do céu.
mas é porque você se torna tão consciente de quem você é, a sua percepção de vida, do mundo muda, das pessoas. Você começa a enxergar o mundo de forma diferente. E isso, sim, é transformador. Você começa a ver beleza em tudo. Você começa a agradecer a tudo, sabe? Você começa a ver sinais do universo a todo momento. Teve um dia que eu fui fazer aquilo, não lembro o que que foi. Alguma coisa que eu fiz para ajudar um animalzinho, porque aqui eu moro numa mata e tem, né, todo tipo de animal. Todo não, né, mas alguns. Macaquinho, miquinho, gambá, passarinho, beija-flor, enfim. E aí, quando eu ajudei esse animalzinho, que eu acho que foi um passarinho, porque eu tenho 3 gatas, né, então eu tenho que ficar salvando a natureza. Porque é o instinto do animal, né? E aí, quando eu salvei, caiu uma folha na minha mão. E eu senti muito a natureza retribuindo aquilo que eu estava fazendo. Então, você começa a olhar a vida de uma outra forma. Você começa a olhar as pessoas de outra forma, de uma forma muito mais amorosa. Você anula o julgamento, você anula a sua visão crítica, sabe? De ficar criticando, vendo os erros da pessoa, porque você também é um ser errante, né? Senão a gente não estaria mais aqui. Quando a gente cumpre a nossa missão, a gente vai embora. Então, se a gente está aqui, a gente ainda tem que evoluir, contribuir ainda com a humanidade, com o planeta, com todo mundo. Então, a sua visão começa a mudar. E foi aí que eu tive um start. Quando fala-se noite escura da alma. Eu passei por essa noite escura da alma. Quando eu me auto-aplicava reiki e eu só via escuridão, era exatamente a noite escura da alma. Quando eu despertei numa nova consciência, eu entendi que eu tinha entrado na 5ª dimensão. Porque a 5ª dimensão não é um lugar como a gente imagina, né? A gente, sei lá, eu imaginava totalmente diferente, não imaginava. Mas a 5ª dimensão é um estado vamos colocar assim, estado de espírito. Você estar na 5ª dimensão não quer dizer que você não vai errar, mas você tem uma percepção rápida das coisas. Quando eu faço alguma coisa ou penso alguma coisa errada, aquilo vem rápido para mim e fala assim, poxa, isso não tá legal. Muda isso. Não é que você não vai errar, mas você vai saber lidar com aquilo, ou você automaticamente vai transformar aquele pensamento. Quando vem um pensamento intruso de alguma coisa que não é legal, de algum julgamento, na mesma hora você tem a percepção e você já corta, já anula aquilo. Fala, pô, isso não me pertence, isso não é legal, perdão. Eu mesmo faço isso assim o tempo todo. Até quando eu penso, vi um vídeo que não estava legal lá da pessoa, e aí vem um pensamento de julgamento, quando eu penso na mesma hora, poxa, perdoa, porque eu não tenho esse direito de julgar, isso não me pertence. Então, a percepção de vida, a percepção da sua história, a percepção como você olha o mundo, como você vê os animais, quando você vê as plantas, quando você tem a água, quando você vai beber a água, sabe? Você começa a entrar num estado de gratidão tão grande, é uma energia tão maravilhosa, que eu falo para as pessoas assim, eu quero que o mundo viva e vibre nessa frequência que eu tô. Quando a gente começa a cuidar da nossa vida, nossa, e não da vida do outro. Quando a gente começa a ver o belo em tudo. Quando a gente começa a entender que cada um tem a consciência que tem. Antigamente eu queria muito ajudar as pessoas e ficava insistindo. Hoje, se a pessoa não quer ser ajudada, tudo bem. É o momento dela, é a consciência dela. Da mesma forma que um momento atrás eu era também assim. Então você começa a ver a vida e as pessoas de uma outra forma tão prazerosa, tão em paz,
tão sem julgamento, mas muito mais de forma amorosa. Eu não me responsabilizo pelas escolhas das pessoas. Se a pessoa está passando por aquele desafio, eu faço uma oração, eu penso nela, me ofereço ajuda, mas se ela não quer, tudo bem. E é a forma que ela tem que viver. É a consciência que ela tem e ela é autorresponsável pela vida dela. No momento, eu sou responsável pelos meus filhos e pelas minhas gatas. Mas vai chegar um momento da vida que os meus filhos vão fazer as suas próprias escolhas. E tudo bem, sabe? Eu vou estar aqui para apoiá-los, eu vou estar para direcioná-los, mas a escolha de vida é deles, não vai ser minha. O que eu posso fazer para mim, eu faço. O que eu posso contribuir com o mundo, eu faço. Mas eu não posso obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não estão conectadas ou não têm consciência. E não vou julgá-las por isso, porque cada um tem a sua consciência. Cada um tem a sua forma de pensar. Cada um tem a sua forma de agir. Cada um é autorresponsável pela sua jornada. Todos somos um, mas o trabalho é individual. O que eu posso fazer para agregar ao outro, se eu posso ajudar o vizinho em alguma coisa, eu ajudo. O que eu posso fazer para colaborar com as pessoas, eu faço. Mas eu não posso obrigá-las a serem como eu sou. Eu não posso ver a árvore linda e maravilhosa e quando caem folhas eu agradeço, enquanto uma outra pessoa vai olhar e vai reclamar da árvore falando que cai folha, que é chato, que tem que varrer. É a consciência que ela tem, não é a minha. Então, quando a gente começa a entender e ter percepção de que nós somos responsáveis somente pelos nossos pensamentos, não pelo pensamento do outro, você para de entrar num post que você não concorda e você vai lá dar sua opinião de forma, muitas vezes, estúpida, de uma forma grosseira. Você passa a ter outra visão, porque assim, é o pensamento da pessoa. Ai, mas eu sou de direita e eu sou de esquerda. Eu sou vamos supor, né? Eu sou de direita e o outro é de esquerda e eu vou lá e falo, não, você tem que ser de direita. Ou é o contrário, o outro é da esquerda. Isso não faz diferença. Eu não vou mudar o mundo. Eu posso mudar a mim mesma, mas o mundo eu não posso. Hoje eu não penso naquilo que eu não tenho poder de mudar. O que eu posso fazer, eu, Vanessa. O que eu, Vanessa, posso contribuir com o planeta? Separar o lixo reciclável, posso colocar alimento para os animais de rua, posso contribuir com alguma coisa para o planeta? Faço. Agora, o que o outro faz, eu não posso. E eu não posso mudá-lo, eu não posso transformá-lo. O vídeo que eu faço é para contar minha experiência para vocês. Quem se conecta com esse conhecimento vem e vai escutar, vai da mesma forma que vão ter pessoas que não vão estar nem aí, porque não é a consciência deles. Da mesma forma que quando eu assisti o vídeo lá da Karen, no qual ela falava que mudou a consciência, eu na mesma hora falei, meu Deus, não julguei, não fiz nada, eu simplesmente parei o vídeo e falei, gente, que doida. Pensei com meus botões, né? Fiz um julgamento. E hoje eu vivo exatamente isso. Então, para vocês compreenderem que, para mim, quinta dimensão é o estado que você vive. E eu vou dar um exemplo do que é viver na quinta dimensão. As coisas fluem, as coisas acontecem naturalmente. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Todo mundo fala que aqui é muito violento. O bairro onde eu moro é um bairro de alto padrão. E aqui existem muitos assaltos, mas eu não sou assaltada. Então, eu não posso falar do Rio de Janeiro se eu não estou vivendo isso. Porque todo mundo fica assim, porque o Rio de Janeiro é violento. Tá acontecendo, mas a gente não precisa estar conectado com essa energia. Quando a gente eleva a nossa vibração, quando a gente eleva a nossa energia, a gente pode estar no meio do furacão, que o furacão vai te levar. E existem histórias reais, né? Uma vez eu vi uma reportagem falando que teve um furacão lá nos Estados Unidos, destruiu a casa inteira
Todos da casa morreram, menos um bebê que foi encontrado com lençol debaixo da árvore. Ela passou pelo furacão, mas ela ficou viva. Então você entende que você começa a perceber que você não tem domínio sobre o outro, sobre o que está à sua volta. Você tem domínio só sobre você, sobre os seus pensamentos, o que você fala, o que você pensa, o que você faz. Isso você tem domínio. Agora, o que você não tem domínio, você não pode obrigar o outro. Então, o que a gente pode fazer é campanhas de conscientização sobre vidas, um vídeo que fale de coisa positiva, que agregue. Mas eu não posso ir na casa do vizinho e obrigá-lo. Olha, você tem que ajudar os animais. É sua obrigação. Mas por que você não vai ajudar? Mas tem que ajudar. Não posso fazer isso. Entende? Então, eu quis compartilhar aqui com vocês exatamente o meu pensamento e a minha experiência sobre quinta dimensão. Tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Eu tenho certeza que muitas outras coisas vão acontecer. Já está acontecendo no plano mental e ela vai se materializar no plano físico. E para isso eu sou muito grata a todo esse processo que eu venho passando e que espero do fundo do coração que esse vídeo chegue para as pessoas e seja um vídeo transformador como a minha vida vem se transformando. Eu espero realmente, do fundo do meu coração, contribuir com a sua vida. Eu fiz um e-book. No link da descrição desse vídeo eu vou botar. Se você sentir no seu coração que precisa de um direcionamento para transformar a sua vida, nesse e-book tem todo o passo a passo que eu faço, justamente para ter e chegar nesse estado realmente de plenitude. Os desafios vão acontecer, mas o seu olhar é diferente. Então eu agradeço vocês por estarem aqui, te convido a se inscrever no canal como forma de gratidão e até o próximo vídeo. Eu vejo Deus em você e você.